Olá, seres queridos, estou aqui de volta em mais um vídeo. Se você não se inscreveu, aproveita e se inscreve aqui no canal para ajudar a divulgar esse conteúdo. Se você também acredita que ele pode acrescentar a vida e ao desenvolvimento de todos nós e para manter o canal crescendo. Então, vamos lá? E o assunto de hoje, gente, que eu trouxe para vocês é uma coisa que pode te ajudar em diversas situações da sua vida. Pode te ajudar a tomar decisões com mais clareza. Vai te ajudar também a ter uma comunicação mais clara, mais assertiva. Vai te ajudar a persistir diante dos obstáculos, a não desistir tão fácil perante os desafios. E vai te ajudar a evitar explodir, a evitar perder a cabeça e se meter em confusão e em brigas desnecessárias. Só que, se por acaso você explodir, também vai te ajudar a não ir até o fundo do poço. E se por acaso você chegou lá no fundo do poço, você vai levantar muito mais rápido. Então, acho que já deu para perceber a diferença que isso pode fazer na nossa vida. E eu tô falando aqui, gente, da inteligência emocional. Tá todo mundo falando tanto, tá tão em alta, mas será que a gente sabe exatamente o que ela é, como é que ela funciona, como é que a gente faz para desenvolver essa nossa inteligência, o nosso QE, o nosso quociente emocional? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? O que vem a ser a inteligência emocional? Aqui eu vou trazer para vocês uma das definições mais conhecidas, que é a do Daniel Goleman, é considerado o pai da inteligência emocional. Ele escreveu esse livro aqui, Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. E aqui, gente, ele diz o seguinte: inteligência emocional é a capacidade que uma pessoa tem de identificar os seus próprios sentimentos, os sentimentos dos outros também, capacidade de se motivar e de gerenciar bem as suas próprias emoções, o seu mundo interno e também as emoções dentro dos relacionamentos. Então, veja bem, gente, é sobre como a gente gerencia as emoções, não é não passar por elas. A gente sempre vai ter altos e baixos emocionais, nós somos seres humanos, nós não somos maquininhas que funcionam ali de maneira linear. Então, a inteligência emocional é sobre saber como é que a gente gerencia melhor isso tudo, para que a gente não traga situações prejudiciais para a nossa vida. Então, ou seja, naquele momento em que alguém te xinga, te corta no trânsito, passa à sua frente ali na fila do banco, é a inteligência emocional que pode te salvar. Então, numa dessas situações, o que pode acontecer? Vamos pegar como exemplo. Vamos supor que a pessoa vai ali na maior, passa à sua frente na fila do banco sem nem olhar na sua cara e fica lá, de boa. O que você faz? Você, de repente, vai explodir, você vai ter uma reação forte por impulso, você é possuído e parte para cima, ali pronto para a briga, isso pode acontecer. Então vamos lá, vamos pensar sobre isso. Se você tiver uma boa inteligência emocional, isso nem vai acontecer. Você não vai explodir. O que você vai fazer? Você não vai reagir, você vai agir. Você vai empreender uma resposta adequada àquela situação. Só que, se você está lá ainda trabalhando a sua inteligência emocional, se desenvolvendo, pode até ser que tenha momentos onde você estoure. Só que, se isso acontecer, você não vai ficar ali o dia inteiro remoendo aquela situação, consumido pela raiva, pelo mau humor. Você vai voltar ao seu equilíbrio muito mais rápido. Então, quanto mais a gente desenvolve a nossa inteligência emocional, mais a gente vai cortando esse tipo de situação lá pela raiz, quando ela começa. Então, percebe como é que vale a pena investir no desenvolvimento dessas habilidades para a gente ter uma vida mais equilibrada, para ter uma vida mais feliz. Não só para a gente, mas também para todo mundo que a gente convive. Então, como é que a gente pode desenvolver essa nossa inteligência emocional? Eu vou contar para vocês, assim, de uma maneira bem resumida, que segundo a inteligência emocional, a teoria do Daniel Goleman, a gente teria que passar por 5 etapas, que ele chama de 5 pilares da inteligência emocional. E o primeiro deles, o primeiro pilar, seria aquele pilar em que a gente tem que se conhecer. A gente tem que saber quem a gente é, como é que a gente funciona, como é que a gente reage a cada estímulo, quais são os nossos gatilhos emocionais. Esse é o pilar que seria o do autoconhecimento. E essa consciência das nossas emoções, ela vai ser a base sobre a qual todas as outras habilidades vão se apoiar, vão se desenvolver. E aqui eu te faço a seguinte pergunta: você costuma ser possuído pelas suas emoções ou você toma consciência de que está sendo arrebatado por ela? Percebe que tem uma diferença aí?
Porque quando a gente é possuído pela emoção, a gente não está no controle, a gente nem pensa, a gente não está na posição de gestor. E quando a gente toma consciência de que está sendo arrebatado, ali já tem uma observação um pouco mais desapegada do que a gente está sentindo. Então é um avanço em termos de autoconsciência. O que vem essa autoconsciência? É aquela atenção que a gente tem o tempo inteiro sobre tudo aquilo que a gente está sentindo e também sobre tudo aquilo que a gente está pensando sobre o que a gente está sentindo. E aí essa autoconsciência, junto com esse autoconhecimento, eles são os primeiros passos para a gente poder mudar, para a gente poder transmutar aquilo que a gente sente e passar a empreender as respostas mais adequadas a cada situação que se apresenta na nossa vida. A gente teve o primeiro pilar, a gente agora tem o segundo pilar, que seria o pilar da nossa autogestão, o nosso autocontrole, aquela capacidade que a gente tem de gerenciar a gente mesmo, de administrar as nossas emoções. Só que isso não quer dizer que a nossa vida emocional vai se tornar algo assim linear, tedioso. Isso quer dizer que a gente vai ter sim momentos bons e ruins, momentos calmos e turbulentos, altos e baixos da vida, não tem como fugir disso. Só que eles vão ser vividos de uma maneira bem mais equilibrada. A gente não vai evitar os sentimentos desagradáveis. A gente não vai permitir que esses sentimentos tomem conta da nossa vida e atrapalhem o nosso bem-estar. A gente vai administrar tudo isso, vai identificar os sentimentos negativos lá na raiz, tão logo eles se iniciem para redirecionar isso tudo, para transformar essa emoção que está começando a entrar em ebulição ali. Segundo pilar falamos, então falaremos do terceiro pilar, que é o da automotivação. E aí a gente pode colocar ele junto com a autogestão, mas é bacana falar dessa habilidade em separado. Por quê, gente? Porque quando a gente tem uma boa capacidade de automotivação, a gente não fica dependendo de elementos externos ou de outras pessoas para fazerem a gente seguir em frente, para fazerem a gente sentir alguma coisa, para dizer que a gente está no caminho certo. Não, a gente mesmo vai lá e a gente faz acontecer, a gente busca aquele sentimento que a gente precisa para ter um determinado comportamento, ou então a gente busca agir de uma determinada maneira para poder atingir aquele estado emocional que a gente deseja. E é aqui que o Goleman fala também do otimismo como sendo um excelente motivador, a gente ter aquele sentimento de que tudo vai se resolver, de que tudo vai ficar bem. Ele fala também do estado de fluxo, que é o flow, que é quando a gente está realizando alguma atividade, só que tem aquela sensação de que a gente está totalmente imerso naquilo, que a gente está ali com foco total, quando aquela coisa que você começa a fazer, você se envolve tanto naquilo, se entrega tanto que a coisa flui ali dentro de você e você nem se dá conta de que de repente passou uma tarde inteira fazendo aquilo, aquela coisa que você gosta de fazer, que você se entrega para aquilo. Então, ou seja, gente, a automotivação e a autogestão, elas permitem que a gente encontre maneiras de canalizar as nossas emoções para um fim produtivo. Então, falamos de 3 pilares, né? E se você reparar, esses 3 pilares, eles estão relacionados ao nosso mundo interno. Depois desses 3, a gente já pode começar a se voltar para fora. A gente já está ali dando conta da gente, então a gente já pode começar a se voltar para o outro, a se relacionar de uma maneira mais inteligente emocionalmente. É aqui que a gente percebe a importância do primeiro pilar, que é o pilar do autoconhecimento. Por quê? Porque quanto mais consciente a gente estiver das nossas próprias emoções, de como a gente sente, fica muito mais fácil de entender o sentimento do nosso próximo. Isso facilita demais a gestão dos nossos relacionamentos. Falamos agora então do terceiro, vamos para o quarto pilar, que é o da empatia. Por quê? Porque se a gente está começando a se voltar para fora, é o momento de desenvolver a empatia. E o que é a empatia? A empatia é aquela capacidade que a gente tem de compreender os sentimentos do outro e adotar perspectiva deles, né? A gente reconhece as diferenças no modo como as pessoas se sentem em relação às coisas. Então a gente começa a sentir e a pensar a partir do ponto de vista do nosso próximo, porque a gente já aguçou, já refinou a nossa inteligência e o nosso sentir para poder fazer isso. Passamos então para o quinto pilar, quinta etapa, que seria o da boa gestão dos nossos relacionamentos interpessoais, que o Goleman chama de a arte de viver em sociedade. E aqui entram todas aquelas aptidões que nos permitem ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos dignos,
permitem também que a gente, olha que bacana, que a gente inspire as pessoas, que a gente mobilize as pessoas. Nossa capacidade de convencer, de influenciar, de deixar as pessoas à vontade ali num ambiente onde a gente está perto, a liderar essas pessoas. Resumidamente, gente, foi mais ou menos isso, o caminho que a gente precisa percorrer para desenvolver a nossa inteligência emocional. Até se vocês quiserem, depois eu posso fazer um videozinho sobre cada um deles, então comenta aí se vocês gostariam que eu fizesse. E o que eu gosto de fazer sempre? Eu gosto de linkar esses temas assim um pouco mais práticos que a gente aborda no coaching com a questão da consciência, aquela com C maiúsculo, né, do despertar. Porque, gente, quando a gente entra num processo desses, onde tem um mergulho para dentro da gente, é muito provável que a gente perceba que além daquele eu que a gente está cuidando ali, né, tem aquele eu que percebe, que está olhando a gente, que está guiando a gente a cuidar desse nosso eu persona, né, do nosso ego. Então, quando a gente percebe que tem um eu maior dentro da gente, a gente começa a acessar um nível de consciência bem maior, que a gente reconhece a presença do nosso ser. E se a gente conseguir colocar esse nosso ego que a gente está trabalhando a serviço do nosso ser, tudo aquilo que a gente se propuser a fazer vai vir com muito mais clareza, vai vir guiado pela intuição, que é divina. Então, gente, essa é a mensagem que eu senti de deixar para vocês hoje. Deixa aqui seu like, comenta, compartilha com um amigo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. E eu agradeço demais a presença de vocês aqui nesse vídeo e aguardo vocês no próximo, tá bom? Um beijo enorme!